Alegria muito grande, né? Estarmos aqui mais uma vez para cultuar, adorar e glorificar o nosso Deus, o único que é merecedor, né? De toda a honra, de toda a glória. É tempo de celebrar, de agradecer a Deus e de louvá-lo por tudo que Ele fez nas nossas vidas, por tudo que Ele ainda vai fazer. E hoje, essa noite, é uma noite que nós vamos ter um coração grato a Ele, por tudo que Ele fez por nós naquela cruz. E hoje é um culto de gratidão, e para que nós possamos trazer à memória tudo que o Senhor fez por nós, sem nós merecermos, não é verdade? E Lucas 18, 31, diz assim: E tomando consigo os 12, disse-lhe: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecidos, injuriado e cuspido. E havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada entendiam, e essas palavras lhe eram encobertas, não percebendo o que ele lhe dizia. Aqui Jesus estava falando que ele seria morto, que ele seria crucificado. E os discípulos não entendiam o que ele estava falando, mas Jesus sabia o que ele estava falando. E hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui trazendo à nossa memória tudo que ele fez por nós naquele momento de dor, de sofrimento. Mas ele não voltou atrás, ele permaneceu fiel na tua palavra, para que nós hoje tivéssemos vida e vida em abundância, amém? Que nesta noite nós possamos realmente ter no nosso coração tudo que o Senhor fez por nós e agradecer a Ele, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor morreu por mim e por você, amém? Vamos orar. Senhor, nesta noite nós queremos te agradecer, Deus, só te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor fez naquela cruz por nós. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor nos trouxe para a luz, o Senhor nos tirou das trevas, o Senhor ressuscitou para que nós tivéssemos vida, Pai, e o Senhor morreu para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, e nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Deus, obrigada pelo teu amor, obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor nos encontrou, porque nós sabemos que nós nunca o encontraríamos, mas o Senhor nos encontrou, Pai, e nós te agradecemos por esse momento. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pela tua morte naquela cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, pelo teu sangue vertido naquela cruz. Muito obrigada, Senhor. Oh, Pai, muito obrigada por tudo, Jesus. Nós não temos palavra para agradecer, Pai. Tamanho sofrimento que o Senhor passou para que nós pudéssemos viver, Senhor, e um dia termos um encontro contigo. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos resgatou, e hoje nós estamos aqui nesta noite podendo falar. Nós somos livres porque Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, que nós possamos ter um coração grato ao Senhor todos os dias de nossas vidas, que ao levantar pela manhã nós possamos lembrar, Pai, lembrar do que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário. Oh, Deus, que o nosso coração se encha de gratidão todos os dias, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Jesus. Muito obrigada, Deus. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigada, Deus, pela nossa casa. Obrigada, Jesus, pela nossa família. Muito obrigada, Deus, pela tua morte, Senhor, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor morreu por nós e ressuscitou, e nós estamos aqui, Senhor, um coração grato a Ti, Pai. Muito obrigada, Deus. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Recebe, ó Deus, o nosso louvor. Oh, Pai, muito obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Por isso nós te louvamos, te agradecemos e exaltamos o Teu nome nesta noite. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fez por nós. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém, igreja? Vamos agradecer ao Senhor com a salva de palmas, louvá-lo, né? Que Ele é merecedor, aleluia, glória a Deus.
todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como abrigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, eu
sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Salve de palmas ao Senhor, que Ele merece. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele
Declare isso com fé, igreja. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Só a igreja nessa noite, pra sempre, pra sempre. Declare isso com fé. Pra sempre adorar. Ele ressuscitou, Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Mais uma vez, oh Jesus. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou,
o Teu nome, Pai. Nós estamos aqui essa noite, Senhor, porque o Senhor é o único que é digno de ser adorado, Senhor. O Senhor ressuscitou, Pai. Hoje nós estamos aqui, Senhor, como representação do dia que o Senhor foi crucificado, Pai. E nós temos já certeza que o Senhor ressuscitou, e isso nos deixa radiante, Senhor, e podemos nesse momento crer, Senhor, nas vitórias que o Senhor preparou para nós através daquele momento, Senhor, naquele momento, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, Senhor, e para sempre merece ser adorado, Senhor. Para sempre merece ser, Senhor, glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar, vamos adorar, igreja. O Senhor merece. Vamos lembrar do que Ele fez por nós, Pai. Igreja, lembra do que o Senhor fez por você. Lembra do que o Senhor fez por você. Ele entregou o seu filho para sofrer e morrer uma morte tão dolorosa por você. E Ele merece toda a adoração. Ele vive para sempre. Hoje Ele está aqui conosco, Ele está no nosso meio. E Ele está aqui recebendo a sua adoração, porque Ele ressuscitou. Glórias a Deus. Amém, Deus, para sempre, Pai, para sempre o Senhor será exaltado, Pai. Oh, Deus, que isso queime em nossos corações, queime em coração de cada um. Nunca deixar de te adorar e de te exaltar, Senhor, porque o Senhor nos trouxe vida, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Amém, igreja. Noite maravilhosa, né? Uma noite que inicialmente lembraria tristeza, mas nós já sabemos que Jesus ressuscitou, então nós já podemos comemorar, porque se hoje nós estamos aqui é porque Ele nos deu vida. Nem vou falar sobre isso porque é muito emocionante e é muito impressionante o que Ele fez por nós. Eu vim para a gente continuar adorando a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Eu vim falar um pouquinho sobre isso, bem rapidamente. Eu queria falar sobre um versículo que fala, Mateus 25, 23. O Senhor, ele faz parte de um contexto, mas eu quero falar só de um versículo. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, o que eu entendi aqui? O que eu vejo, pegando só esse versículo? Que, em muitos momentos, eu vou contar uma experiência minha. Eu tive um mês que eu tive que entregar o meu dízimo, e ele era muito abaixo do que o normal, do que eu costumava entregar. E eu pensei, como que eu vou entregar esse dízimo, gente? É pouquíssimo, é muito pouco. Não vale o que eu preciso entregar para Deus. Mas era realmente o dízimo que eu teria, né? Fora ofertas e tudo que eu posso e que eu devo entregar e devolver a Ele, porque tudo que eu tenho vem dele. Mas o dízimo realmente era bem baixo. E aquilo me incomodou muito. E aí, quando eu li aqui, eu pensei, tudo bem, é maravilhoso ouvir aqui que Ele vai me botar sobre o muito. Mas hoje eu quero frisar sobre quando você tem pouco. Quando você tem pouco, você deixa o diabo botar essa sementinha na sua cabeça e falar, não precisa entregar não o seu dízimo, porque é muito pouco. Ou não precisa ofertar, porque você só tem, como a viúva lá entregou, para a gente lembrar, né? As moedinhas, as únicas que ela tinha aí para Deus, para Jesus, foi muito, ele fala, né? Que era muito mais do que qualquer outro. Então, o que eu quero frisar nessa noite é isso, que, às vezes, o pouco para a gente mostra a nossa fidelidade. É exatamente onde mostra se o seu coração é fiel ou não.
E eu tenho certeza que, se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. E se você for fiel no pouco, você vai ser, em nome de Jesus, fiel no muito. E eu creio nisso, eu creio nas promessas do Senhor, eu creio nos princípios que estão estabelecidos na Bíblia. E, nesse dia, eu sei que foi uma semente, né, do inimigo para eu não dizimar, não entregar o meu dízimo, porque era pouco. E eu falei, não, me senti constrangida de entregar aquela quantidade. Mas eu venci e entreguei. E acho que uma semana depois, se eu não me engano, por acaso, eu não queria falar sobre esse muito, porque eu acredito que esse muito do Senhor aqui fala sobre muitas coisas, não fala só sobre dinheiro. Fala sobre prosperidade. Para mim, eu aprendi aqui na casa que prosperidade é ter saúde, é ter sua família bem cuidada, é ter uma casa para você morar, é ser seguro nesse mundo, é ter livramentos. São tantos detalhes, às vezes alguém aparecer com uma coisa que você queria tanto e você não tinha, e a pessoa aparece e te entrega aquilo, como nós já ouvimos várias experiências da pastora até, que são experiências milagrosas, apesar de parecerem pequenas, são grandiosas. Então, eu acredito que o muito do Senhor na nossa vida, às vezes, não é só sobre dinheiro, mas é sobre tudo na nossa vida. Sobre a gente ter uma vida plena. E eu realmente não concordo que uma vida plena dependa de dinheiro. Eu não concordo. Porque, lógico que dinheiro é ótimo, mas eu já vivi numa experiência que meu pai tinha uma situação financeira muito, muito boa e ele vivia em depressão e querendo morrer. Então, eu sei que não é isso que traz felicidade, mas sim o Senhor na sua vida e cuidando de você e trazendo essa prosperidade dele para a sua vida. E nessa semana, depois que eu entreguei esse dízimo, me apareceu uma pessoa e me ofereceu um serviço dentro da minha área, né? E esse serviço eu fiz em 4 dias. Esse serviço me trouxe uma renda maior do que o lucro da minha empresa em um mês. Então, assim, Deus mesmo que nós possamos ser infiéis e mesmo que nós possamos não ser totalmente como deveríamos, que a nossa fidelidade nunca vai se comparar a dele, nunca. Sempre nós vamos ter algum pontinho de alguma coisa ruim no nosso coração, porque é um coração humano e pecador. Ele é misericordioso e ele jamais nos deixa faltar nada. Então, não importa se é no pouco, no muito, de forma nenhuma. O que importa é você continuar sendo fiel. E ele vai continuar todos os dias cuidando de você, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Amém? Então, entreguem seus dízimos, ofertem e creiam, seja pouco, seja muito, Deus está cuidando de você e não vai te faltar nada. Amém? Vamos orar. Vocês podem ofertar, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, eu venho te agradecer por esse momento, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe, Senhor, ao meu coração, Senhor. Falou profundamente comigo, Senhor, e que eu pude dividir, compartilhar com a igreja, Senhor. Eu venho te agradecer por isso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu venho te pedir que o Senhor cuide de cada um aqui, Senhor, aqui, cada família aqui representada, e que nunca, jamais falte nada em suas mesas, em suas casas, que não falte saúde, que não falte alegria, Deus, e que cada um aqui entenda, Senhor, que o que o Senhor tem para nós é muito mais do que apenas riquezas desse mundo. É muito mais do que apenas riquezas financeiras, porque as riquezas que o Senhor tem para nós são tão grandes e tão sobrenaturais que nossos olhos nem alcançam, Pai. E elas, sim, nos trazem alegria, seja como elas chegarem, quando elas vêm do Senhor, Pai, e elas sempre vêm,
elas nos trazem alegria e plenitude de espírito e plenitude de vida contigo, Senhor. Nós, nesse momento, quando recebemos essas coisas, temos a certeza do seu cuidado conosco, Pai. Eu te agradeço por isso, Senhor, por mostrar todos os dias que é o Senhor quem cuida de nós, que nós não somos merecedores de nada, mas que tudo vem pela sua misericórdia, Pai. Obrigada por esse momento, Deus. Eu te entrego esta noite, em nome de Jesus, e cada vida aqui representada. Amém. Vamos passar recolhendo suas ofertas, seus dízimos. Fiquem à vontade. Boa noite, Igreja Casa. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma noite para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já cultuamos o Senhor aí com nossos dízimos, nossas ofertas, com nossos louvores. Agora vai ser com a ministração da palavra. Amém? E hoje é a nossa abertura da Conferência da Páscoa. Começando hoje, serão 3 dias abençoados, onde Deus vai falar aos nossos corações hoje, sábado e domingo, amém? E o tema é, Ele ficou por amor. Bonito o tema, né? Ele ficou por amor. Quero agradecer pastor Rogério, pastora Léia, por mais uma oportunidade de estar aqui na presença da igreja, ministrando a palavra do Senhor, pela confiança. Amém? Vamos orar? Pode fechar os seus olhos aí, sentado mesmo. Querido Deus e Pai, que neste culto de Páscoa, o Senhor fala aos nossos corações. Poderosamente, Senhor, através de sua palavra viva e eficaz, que sejamos transformados de corpo, alma e espírito, na igreja aqui presente, e os nossos irmãos que nos acompanham através da internet, que sintam também a tua presença poderosa, em nome de Jesus. Amém, igreja? Antes de ministrar a palavra, eu quero fazer algumas ponderações. O significado da Páscoa é a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E hoje eu vou ministrar sobre a morte de Jesus. Uma caminhada, um início de caminhada, até chegar ao monte, até chegar à crucificação. Eu meditando na palavra de Deus, eu pensei, que amor é esse? Que amor é esse? Como pode alguém querer ser pregado na cruz? Por amor. Pregado numa cruz por amor. Esse amor tem que ser grandioso, poderoso, fiel e verdadeiro. Porque a morte de cruz é terrível. A pessoa crucificada, ela sofre muito na crucificação, mas sofre muito mais ainda após ser crucificada. Por quê? A morte é por asfixia. A pessoa fica pendurada naquela cruz, pregada,
a carne vai desfalecendo, ele vai enfraquecendo, vai perdendo a respiração e ele tem que voltar à posição que estava para recuperar a respiração. E isso constantemente. A morte de Jesus talvez foi pior do que as outras mortes de cruz, porque Jesus passou por várias situações antes de ser crucificado. Penso eu que as outras crucificações, os outros que morriam, eram mortes horrendas, que a morte de cruz realmente era a pior morte que uma pessoa poderia passar e pode passar até hoje. E Jesus, ele teve uma passagem muito triste antes de chegar até a cruz. E eu quero ministrar essa palavra. Ela está, você pode acompanhar no seu aplicativo, na Bíblia Sagrada. Ela está no livro de Mateus, capítulo 27, do verso 27 ao 50. Eu vou tentar ser breve com relação à palavra. E ela diz assim, no capítulo 27, nós começando pelo verso 26. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Talvez Pilatos, nessa ordem de crucificar Jesus, ele poderia ter pensado assim: eu vou mandar crucificar Jesus, e Jesus vai aparecer para eles de uma tal forma que eles vão ficar com pena de Jesus e vão desistir da crucificação e vão escolher Barrabás. E nisso Pilatos, nesse pensamento, entregou Jesus aos soldados. Continuando a palavra, dizia assim: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao redor. Uma tropa de soldados, não eram poucos. Tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele, tiraram-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça de Jesus. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Mateus aqui relata o que aconteceu com Jesus antes da cruz. Jesus foi açoitado covardemente pelos soldados. Aqui não foi estabelecida a quantidade de açoites para Jesus que ele iria receber. Você sabe por quê? Porque existia uma não vou dizer uma determinada lei, mas existia lá uma situação que, dependendo do castigo da pessoa, ele levava uma determinada de açoites, até 39 açoites. Mas para Jesus não aconteceu isso. Para Jesus isso ficou livre. É uma norma, né, que existia estabelecida. Jesus passou deste ponto. Jesus, ele praticamente foi flagelado. Flagelado. Ele teve o seu corpo moído. Jesus ficou irreconhecível
todo cortado, todo furado, o sangue dele escorria do seu corpo. Daquela época, os chicotes, eles tinham pontas de metal. Imagina, cada chicotada que o soldado dava em Jesus, aquela ponta, ela era enfincada não sei se vocês já viram, se vocês tiveram curiosidade de ver, era enfincada no corpo de Jesus, e na hora que puxava, a chicotada dava e puxava, arrancava pedaço do corpo de Jesus. Que dor que o nosso mestre nos sentiu naquele momento, dessas chibatadas. E dilacerava o corpo da pessoa por completo. Os soldados reuniram-se em volta de Jesus, tirando suas vestes e cobrindo com um manto. Aqui Jesus teve a sua nudez exposta. Imagina Jesus de um homem que Jesus era. Até aquele momento, pregador da palavra, homens de milagres, agora estava exposto a essa situação. O homem por si só, o homem. Os homens aqui, sabem disso, têm vergonha, às vezes, de chegar nu na beira de outro homem. Jesus, ele ficou exposto. Aquela turma toda, aqueles soldados todos, nessa troca de manto, expôs a nudez de Jesus. E o corpo dele, sangrando, porque ele já tinha sido chicoteado antes. Cravaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. A coroa feita de espinho, trançados, um do outro. Os espinhos, eles eram trançados. Ele não tinha espaço um do outro. Não existia um espaço ali para ter um alívio da dor. Eles cravaram essa coroa na cabeça de Jesus. A coroa não foi colocada, não. A coroa, ela foi colocada, ela foi cravada de cima para baixo com força. Cravada. Aí imagina, o sangue escorrendo da cabeça de Jesus, a dor que Jesus nos sentiu com aquela coroa cravada na cabeça dele. Porque hoje nós sentimos uma dor de cabeça. É incômodo, né? Corremos tomar um comprimido e resolve o problema. Mas imagina, uma coroa cravada na cabeça. Puseram na mão de Jesus um pedaço de madeira. Depois, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Tiraram a roupa de Jesus, colocaram um manto vermelho, para representar que ele era um rei, botaram um pedaço de madeira na mão dele e começaram a escarnecer de Jesus, se ajoelhando na frente de Jesus, escarnecendo de Jesus. Cuspiram nele. Depois de cuspir em Jesus, eles pegaram aquela madeira que deram na mão dele, batiam na cabeça de Jesus. Imagina, Jesus tinha o que na cabeça? Ele já tinha uma coroa cravada na cabeça dele, todo ensanguentado, e eles dando porretada na cabeça de Jesus. Após escarnecerem dele, despiram-lhe um manto e o vestiram com suas próprias roupas, aquela roupa que tinham tirado no início, e colocar a outra vestimenta, a capa, fizeram ao contrário. E ele teve novamente sua nudez exposta, todo ensanguentado, totalmente desfigurado. Eu quero ler com vocês agora o verso de 32 até o verso
44, que fala da crucificação de Jesus. Diz assim, capítulo 27 de Mateus, nós iniciamos no verso 26 do capítulo 27, nós lemos até o verso 31. Agora nós vamos continuar a crucificação, do verso 32 até o verso 44. Diz assim a palavra de Deus: ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Jesus, cansado de carregar a cruz, os soldados, um homem de Cirene, com o nome Simão, os soldados forçaram esse homem a carregar a cruz. Você vê que é o momento que penso eu que Deus teve misericórdia de Jesus nesse momento. Tamanho sofrimento. Talvez Jesus não conseguiria chegar carregando essa cruz, tamanho peso e a sua fragilidade. Mas creio que a mão do Senhor providenciou esse homem, Simão de Cirene, a carregar a cruz junto com Jesus. Jesus teve sede, mas deram vinho misturado com fel, mas ele não quis beber, porque esse vinho misturado com fel era um anestesiante. Ele diminuía o sofrimento da pessoa, já era costume da época dar essa bebida para as pessoas crucificadas, que estavam a caminho, sofrendo. Mas Jesus, ele queria completar a sua caminhada, consciente, que ele estava ali por vontade própria. Ele não ia deixar nada impedir que ele chegasse ao seu objetivo. A qual era o objetivo? Que Deus, o Pai, o enviou. Jesus ali na sua caminhada, ele estava sofrendo as nossas dores. Fala para o seu irmão: Jesus, na caminhada de cruz, estava sofrendo as nossas dores. Amém, igreja? Todos insultavam Jesus, balançando a cabeça. Cadê o Filho de Deus, que destrói o templo em 3 dias e reedifica-o? Que destrói o templo e em 3 dias reedifica? Mas ele, Jesus,
Mas Jesus, ele continuava a sua caminhada de cabeça baixa. Tu não és o Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo. Desce agora da cruz. E Jesus, como um cordeiro que vai para o seu dono para ser tosquiado, Jesus, ele ia a caminho da morte. Uma morte de cruz, por amor. Por amor a mim, a você, por amor ao mundo. Agora, continuando a leitura, nós vamos para o Mateus capítulo 27, nós paramos no verso 44, nós vamos continuar, a morte de Jesus. No verso 45 é o seguinte, diz assim a palavra de Deus: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Trevas às 3 horas da tarde, o que são trevas? É uma escuridão tamanha que você não conseguia ver a palma de sua frente. A natureza, ela foi atingida aí. A natureza, ela se manifestou nesse momento da morte de Jesus. Houve trevas às 3 horas da tarde. É comum acontecer isso hoje. O máximo que a gente vê é quando chove, né? Que dá aquela trovoada, que vem aquelas nuvens escuras e escurece. Mas aqui era breu. Aqui era breu, era uma escuridão máxima. Às 3 horas da tarde, um breu total. A natureza reagiu. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou aos céus. Jesus ali já não aguentava mais de tanto sofrimento. Ele bradou ao Pai: por que me abandonastes? Porque até ali, ele chegou. Mas a caminhada dele foi longa. Ele chegou até ali cansado, moído, ridicularizado, transformado num nada pelas pessoas. Aonde ele passava, as pessoas meneavam a cabeça. Olha só. Coitado, né? Era o rei dos reis, aí. Filho de Deus, olha. Destruiu o templo e em 3 dias reconstruía. Jesus ali, ele clamou ao Pai: Senhor, por que me abandonaste? Porque o tamanho do sofrimento dele era muito grande. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Morreu o nosso mestre. Queridos, o brado de Jesus foi muito alto. Jesus entregou o seu Espírito. Se não me engano, a morte de Jesus na cruz foi, depois que ele foi crucificado, foi de 6 horas. Mas eu já vi uma pregação, se não me engano, ele aguentou 6 horas, porque normalmente existiam pessoas que tinham uma resistência maior, ficavam até 2 dias pendurados naquela cruz, com aquela morte horrenda,
Mas aí, o que os soldados faziam? A gente já conhece da história. Quebrava as pernas das pessoas com porretes. Para quê? Para as pessoas não ter como mais apoiar no cadafalso ali, que tinha a cruz, e ficar pendurada e morrer rápido. Porque naquela época tinha uma lei que não podia passar de um determinado dia, uma determinada hora, da pessoa ter essa morte de cruz. Teria até um dia determinado e uma hora determinada. E essas pessoas com essa resistência maior, elas teriam as suas pernas quebradas. Mas como já tinha sido profetizado ao nosso mestre, isso não aconteceu com Jesus, porque nenhum osso dele seria quebrado. Queridos, qual foi o impacto dessa morte de Jesus? Imagina o impacto da morte de Jesus naquela época. Eu estou falando de mais de 3.000 anos atrás. Não é hoje, hoje nós já sabemos da história, mas o impacto. Os discípulos de Jesus correram, se esconderam, Jesus estava morto. Cadê todo aquele povo que se reunia em volta de Jesus? Agora, como vai ser? O que vai ser de nossas vidas? A igreja se dispersa, os irmãos separados uns dos outros, o mestre morreu, pregado naquela cruz, e agora, o que vai ser de nós? Agora vai ter início a perseguição aos cristãos, aqueles que creram nele, aqueles que andavam do lado dele, aqueles que foram curados por ele. O que vai acontecer com os seus ensinamentos? O que nós aprendemos com ele vai acabar? O que vai ser da nossa fé que tanto ele ensinou? Jesus morreu no madeiro, pregado, e agora o que vai ser? Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que sua pregação era poderosa, aquele do Sermão da Montanha, aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que ressuscitou o filho da viúva de Naim, aquele que curou aquela mulher de fluxo de sangue há 12 anos. Roma vai nos perseguir, os fariseus, o sinédrio, vão vir atrás de nós. Jesus morreu, e agora? E agora? Mas os apóstolos, o povo da época que seguia Jesus, que acompanhava Jesus, não sabiam disso. Não sabiam do que vai acontecer. Amém? Mas nós teremos surpresas na nossa conferência ainda. Nós vamos ter mais 2 dias de conferência. Amém? Eu só quero que a Bia faça um favor de colocar Isaías 52:14, só para finalizar. Como muitos ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Eu estou arrepiado e com vontade de chorar, e você? Você já orou? Agradecendo a Jesus pela sua morte, a morte de cruz? Você já dobrou o joelho hoje, nesta sexta-feira, agradecendo Ele pela sua morte? Se você não fez, nós vamos orar agora, amém? Fica de pé.
Feche os seus olhos. Agradeça a Deus, porque Ele suportou. Agradeça a Deus, em primeiro lugar, por ter mandado o seu único filho à cruz, para a remissão dos nossos pecados. Agradeça a Jesus, porque Ele cumpriu tudo que o Pai lhe ordenou, até a morte horrenda, a morte de cruz. Uma morte que só Ele, Jesus Cristo, por amor à humanidade, por amor a mim, a você, morreu. Porque nenhum outro ser humano vai querer passar por uma prova dessa. Mas Jesus passou. Meu querido, Jesus, Ele passou essa caminhada por conta própria. Ninguém aqui nessa caminhada tinha poder de parar Jesus. Se Jesus, mesmo pregado na cruz, quisesse um socorro ali do Pai, Ele teria. Porque a cruz não tinha poder para Jesus. Ninguém tinha, mas Ele, em obediência ao Pai, Ele falou: eu vou encarar essa. Eu vou chegar lá, consciente, sabendo do que eu tinha que fazer. E o nosso mestre morreu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor morreu por nós naquela cruz. Essa morte horrenda, Senhor. O Senhor foi dilacerado. Seu corpo foi totalmente desfigurado. Que, como diz a tua palavra em Isaías, olhando para o Senhor, não foi reconhecido como homem. Tamanho foi o seu sofrimento, tamanho foi a tua dor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor de cruz. Obrigado, Senhor, por ter morrido naquela cruz por nós, Senhor. Ai de nós, Senhor, ai de nós, Senhor, ai de nós, Senhor, se o Senhor não tivesse se entregado naquela cruz por nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Adora Ele, igreja. Adora Ele. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor e o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu.
passará e que realmente irá cantar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Oh, oh, oh. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Oh, oh, oh. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Oh, oh, nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Pai, obrigado. Feche seus olhos. Obrigado por teres enviado Jesus para morrer no nosso lugar. Obrigado, Jesus, pela tua morte naquela cruz. Obrigado, Senhor. Se o Senhor não tivesse morrido naquela cruz, nós seríamos os mais miseráveis de todas as criaturas da terra. A nossa pregação seria vã, a nossa fé inútil, seríamos falsas testemunhas do Senhor, se o Senhor não tivesse morrido naquela cruz. As nossas doenças, as nossas dores e as nossas enfermidades jamais seriam curadas. O Senhor preferiu abraçar a cruz do que abraçar o trono. O Senhor preferiu ficar na cruz. O Senhor poderia ter dado uma ordem, e miríades de anjos viriam defendê-lo, para aliviar teu sofrimento. Mas o Senhor simplesmente disse: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Obrigado, Jesus. Obrigado pela cruz. Obrigado pelo teu sangue. Obrigado pelas tuas dores. Obrigado pelo teu sofrimento. Porque tudo que o Senhor passou, nós deveríamos passar. E no final, o que nos aguardaria era o inferno. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado pela cruz, pela morte, pelos açoites. O Senhor não se rebelou. O Senhor não se esquivou da vontade do Pai.
o Senhor preferiu morrer. O Senhor preferiu esvaziar-se, assumir a forma de homem, e sendo reconhecido em figura humana, ainda se humilhou muito mais, assumindo a forma de um servo. E como se não bastasse, rebaixou ainda mais, morrendo numa cruz. Porque pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome, nome este perante cujo todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas o Senhor passou pela cruz, o Senhor sofreu por nós, e o Senhor morreu por nós. Vamos aplaudi-lo, vamos bendizê-lo, vamos agradecê-lo e vamos honrá-lo, em nome de Jesus. Amanhã nós teremos o sábado. Convide seus parentes, seus amigos, para estarmos juntos nessa conferência maravilhosa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos lá. Nada pode vencer seu sacrifício